Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Neste vídeo eu dou continuidade aos componentes que fazem parte do cálculo do BDI. Em específico, a parcela referente a seguros mais garantias. E eu vou fazer um pouquinho a definição rápida do que é seguro e do que é garantia para o cálculo dessas parcelas. Então, seguro, ele é o contrato firmado entre o particular, que nesse caso é um segurado, e a companhia de seguros, que é a seguradora ou o segurador. O segurador, nesse caso, a companhia de seguros, ela se obriga a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorrência de eventos alheios à sua vontade, devidamente especificados na apólice de seguros. Então, todos esses eventos que vierem ocorrer devem ser especificados ou devem estar especificados na apólice de seguros. Se ocorrer um evento que não está especificado na apólice de seguros, não vai ser coberto. E este valor ele se limita ao valor da importância segurada que tem direito. Então, durante a execução do contrato, caso venha a ocorrer algum evento alheio e que esteja coberto por essa apólice de seguros, pode ser acionado o seguro, a seguradora, para poder fazer a cobertura deste evento. Para este caso específico de contratação de obras públicas, é contratado o seguro de riscos de engenharia ou de construção, em que são cobertos erros de execução, incêndio e explosão, danos provocados pela natureza, aí inclui vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento. Então a gente tem visto aí, nesse ano de 2022, eventos de inundação, de alagamento. Então, caso uma obra pública esteja sendo afetada por estes eventos, pode ser acionado o seguro para cobrir os danos causados pela inundação ou pelo alagamento. Há também a cobertura relativa ao emprego de material defeituoso e inadequado, roubo e ou furto qualificado. Isso, nesse caso de roubo e ou furto, tem uma certa ocorrência dentro das obras, dentro dos canteiros. Quebra de equipamento, desmoronamento de estrutura ou, entre outras coberturas, outros eventos que estão relacionados à construção ou aos riscos de engenharia. Podem também ser contratadas coberturas adicionais, responsabilidade civil geral, por exemplo, responsabilidade civil cruzada, despesas extraordinárias, tumultos, desentulho, risco do fabricante, dentre outros. Quando eu falei lá em riscos e relativo a tumultos, eu citei, por exemplo, aqui em Salvador teve um período em que as greves sindicais estavam muito fortes e os sindicatos colocavam veículos na entrada dos canteiros, impedindo a entrada dos profissionais, dos operários, e aí foram dias ou até mesmo semanas em que os canteiros ficaram parados. Então, caso fosse incluído como cobertura adicional, a construtora contratada seria assegurada, seria garantido por esse seguro. E com relação ao prazo de vigência desse seguro, quando ele se inicia e quando ele se encerra. Então, o seguro ele inicia a partir do momento da implantação do canteiro e se encerra com a colocação do empreendimento em funcionamento. Então, o que isso quer dizer? A partir do momento que você assina a ordem de serviço, você tem que garantir que o seguro já está contratado, porque você vai implantar o seu canteiro. E ele se encerra a partir do momento que você entrega o empreendimento para a administração pública. Então, a gente sabe que ocorrem eventualidades durante a gestão do contrato que provocam atrasos, que provocam aditivos de valor por erros de quantidade ou por alteração, acréscimo de alguma coisa no objeto ou mudança qualitativa. Então, se tem um atraso em que vai aumentar o prazo da obra, ou até mesmo um aditivo de valor de quantidade ou de qualidade, e para esses dois casos exige a suplementação de apólice do seguro. Ou seja, se a obra vai atrasar, a contratada se obriga a fazer uma suplementação dessa apólice e apresentar à administração pública.
Se é feito um aditivo de valor, a contratada, da mesma forma, vai ter que fazer essa suplementação da pólice, aumentando o valor do seguro, e apresentar à administração pública. Então, a administração pública ela tem que exigir a contratação desse seguro, porque é uma garantia de que quando ocorrer, ou caso venha a ocorrer alguma eventualidade, o seguro cubra esse investimento aplicado na construção, as parcelas de medição aplicadas durante o processo de construção. Em resumo, seguro está relacionado aí a essa parte, né, a riscos de engenharia ou de construção, e essa parcela ela é incluída no cálculo da composição do PDI. Agora vamos falar de garantias, que estão atrelado também ao cálculo do seguro. A parcela é única para seguros e garantia. Então, conceitualmente, a garantia ela tem como objetivo de resguardar a administração pública de prejuízos causados pelo particular, que nesse caso é a contratada, em razão do inadimplemento das disposições contratuais. Então, caso a contratada venha a não pagar uma taxa, que é a obrigação dela, a não pagar os encargos sociais, a garantia está aí para cobrir este pagamento. Esse percentual de garantia ele não pode exceder 5% do valor do contrato administrativo e terá seu valor atualizado nas mesmas condições, ou seja, se tiver um aditivo de prazo, de valor, a garantia tem que ser suplementada também. Cabe ao contratado escolher uma das 4 modalidades de garantia prevista em lei. A primeira modalidade, a mais vamos dizer assim, a que seria a mais óbvia, é a caução, né, em dinheiro. Caso a contratada tenha capital de giro suficiente, ela vai lá e faz um depósito numa conta da administração pública de uma caução em dinheiro. A outra é uma caução em títulos da dívida pública. Então, quando a contratada tem títulos da dívida pública, ela pode depositar ou apresentar para a administração pública esse título da dívida pública, que vai ser aceito como caução e vai ficar retido até o momento da devolução. A outra é fiança bancária e, por último, o seguro-garantia, que é o que está sendo mais utilizado hoje em dia. Nos 2 primeiros casos, que é a caução em dinheiro e a caução em títulos da dívida pública, a contratada transfere para a administração, que foi o que eu falei, né? Ela transfere para a administração pública a posse desse valor, dessa quantia, ou os títulos, até o pleno cumprimento dos encargos contratuais. O que quer dizer isso? Que é o que a gente espera, né? É o que a administração pública espera, em que a cada momento de medição, de apresentação da medição, dentre os documentos que a contratada deve apresentar, ela tem que apresentar a sua regularidade fiscal e a sua regularidade com as obrigações trabalhistas e sociais. Então ela tem que apresentar que está sendo recolhido o PIS, o COFINS, o ISS e outros tributos, tem que apresentar que está pagando o ISS, o FGTS e outras garantias trabalhistas, para que seja feito o pagamento dessa medição. Essa é, vamos dizer assim, a tramitação normal. Então, caso em algum momento ela não venha cumprir, a administração pública tem que obrigar que ela que ela cumpra com essas obrigações para poder receber esse dinheiro. Caso contrário, será utilizado o valor da garantia e haverá a possibilidade do encerramento do contrato, tendo em vista que a contratada não está cumprindo com suas obrigações contratuais, com as suas obrigações de contribuições fiscais, sociais e trabalhistas. Aí voltando, quanto à fiança bancária, que é a terceira modalidade, a instituição financeira se responsabiliza a pagar à administração pública um determinado valor até o limite afiançado, que seria os 5%, na hipótese de inadimplemento do contrato. No caso de fiança bancária, é essa forma que atua. O banco garante à contratada
repassa essa responsabilidade para o banco. No caso do seguro-garantia, a lei define essa modalidade como um seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. É até um seguro bem mais amplo, só que no caso da administração pública, ela se limita a esse cumprimento do inadimplemento fiscal, trabalhista, social, entre outros. No caso do seguro-garantia, a seguradora deve indenizar o segurado até o limite de garantia prevista na pólice do seguro, realizando por meio de terceiros o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e ou concluir, sob sua integral responsabilidade, ou pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador das obrigações contratuais. Saindo um pouco da administração pública, eu trataria isso até como aquele seguro término de obra, quando alguém está contratando uma empresa particular para executar um empreendimento, seria um seguro término de obra. Caso a empresa não venha cumprir com suas obrigações contratuais, você aciona um seguro e o seguro se compromete a terminar a obra. No caso da administração pública, não, porque ela está pagando. No caso do particular, às vezes ele faz o desembolso do investimento total, esperando que a contratada entregue o empreendimento. Então é importante que o particular solicite esse seguro para que seja garantido, caso a contratada não cumpra com suas obrigações, que o seguro o faça. Já na administração pública, não. A administração pública, ela faz o desembolso financeiro à medida em que a obra avança física e financeiramente. Então, a cada mês é feito o desembolso daquela parcela que a obra avançou. Então, não é feito o desembolso total, não é feito o adiantamento. Não é permitido, não é aceitável que a administração pública faça o investimento total de um valor ou faça o adiantamento de uma parcela sem que a contratada o tenha executado devidamente. Como o acórdão, e eu estou me baseando no acórdão 2622, ele foi baseado na lei 8666, não na lei nova ainda. Então, conforme essa lei, a 8666, a lei antiga de licitações, a execução da garantia contratual é para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenização a ela devidos. E, resumidamente, é isso, ou seja, é somente para a indenização dos valores das multas e indenizações. Então, se tem alguma multa que a contratada não pagou, se tem alguma indenização a ser paga, a garantia vai cobrir esses valores, caso a contratada não cumpra com suas obrigações. O percentual atribuível ao seguro-garantia do BDI depende do prazo de execução da obra, da classificação de risco da contratada e da negociação do prêmio com a seguradora. Então depende desses três itens, do prazo, da classificação do risco e da negociação da contratada com a seguradora. Quando exigido no instrumento convocatório, então isso depende do tipo de contrato que pode ser exigido ou não. Os custos da prestação de garantia para o pleno cumprimento das obrigações contratuais assumidas devem ser inseridos na composição do BDI. E a administração pública deve exigir as alterações nas garantias a cada celebração de aditivo de prazo de valor. Se for no caso de seguro-garantia, que ele tem um prazo definido, então ele tem o mesmo prazo do seguro anterior, em que você inicia ele a partir do momento da implantação do ponteiro e se encerra no momento que você entrega o empreendimento para a administração pública. Então, se você dilata esse prazo, você vai atrasar a entrega da obra, você tem que fazer uma suplementação. Se você está aumentando o valor da obra por quantidade, por serviços, você também tem que fazer uma suplementação. Então, em resumo, é isso o que se refere à garantia e a seguros. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever aí, que na medida do possível eu respondo. Se gostaram do vídeo, curtam para aumentar a divulgação, a quantidade de vezes que ele pode aparecer para pessoas que estejam com a mesma dúvida. E caso não me sigam, por favor, cliquem em se inscrever aí para acompanhar os próximos vídeos
que estão por vir, ok? Até a próxima.